Imagine vocês que exista um grupo conhecido por sequestrar pautas legítimas e outras manifestações criadas por movimentos ideologicamente contrárias a eles, que de maneira oportunistas cresceram em cima desses movimentos, sequestraram as pautas para depois pregar coisas completamente contrárias. Imagine vocês que esse mesmo grupo se gruda no saco do fascismo e voltou de mãos agarradas à Bozolândia todo esse tempo. Imagine vocês que esse grupo só abandonou a Bozolândia porque começou a escancarar escândalos e corrupção na mídia e pegava muito mal continuar apoiando eles, mas só pela questão moral, porque questão ideológica continua idêntica. Imagine vocês que esse mesmo grupo lança notas de repúdio porque a Bozolândia não fez as suas pautas privativas covardes terem um estudo que vá ainda garantir o serviço público para os mais pobres e que sequer ficou revoltado com todo o discurso fascista e imoral da Bozolândia. Apenas fazia nota de repúdio porque as pautas econômicas neoliberais não foram cumpridas do jeito que eles queriam. Imagine vocês que esse grupinho oportunista agora está fazendo uma manifestação porque está querendo o quê? Mais uma vez, covardemente se apropriar de pautas legítimas contra o genocida para tentar se autopromover mais uma vez. Imagine você que esse mesmo grupo tinha, assim como uma das suas pautas anti-Bolsonaro, a outra era anti um dos candidatos com mais intenção de voto da esquerda e que depois ficou revoltado que o partido da esquerda que eles estavam contra não quiseram apoiar a manifestação contra este partido porque era contra o genocida também, achando que as pessoas são tão otárias, burras e covardes que não conseguiriam sacar a ideia que eles queriam pôr um monte de gente na rua contra supostamente o Bolsonaro, mas que para as entrelinhas pregar contra o partido de esquerda com mais chances de ganhar a próxima eleição e para ver se eles sequestravam a fotografia da grande massa para tentar se apropriar e emplacar o próprio candidato ou apoiar alguma terceira via que às vezes é só um Bolsonaro gourmet, é a mesma porcaria. Imagine você que um monte de jornalista um monte de jornalista está revoltado porque as esquerdas mais conscientes, porque o PT não quis apoiar uma manifestação que era anti-PT, além de anti-Bolsonaro, e que foi mudada aos 47 do segundo tempo, porque viu que ninguém ia ingressar por conta própria, pelas próprias forças a esta porcaria, e que eles dependeriam realmente da esquerda mais consciente ou do pessoal petista. Sim, o vídeo de hoje é sobre a flopada da manifestação encabeçada por MBL, encabeçada por um monte de movimento que votou no Bolsonaro e votaria no Bolsonaro de novo se o Bolsonaro for disputar contra o PT um segundo turno. E tem gente achando revoltante que o PT não embarcou nessa, ou que a esquerda um pouco mais coerente. Olha, veja bem, eu sei que muita esquerda, muita gente do PSOL, pelo menos é o que eu ouvi falar, o pessoal do PDT, que é centro-esquerda supostamente, eu sei que muitos movimentos tentaram apoiar esta manifestação, porque afinal ainda era anti-Bolsonaro. Mas é que essas pessoas estão com, assim, o furor que toda pessoa decente e bem informada tem contra o bolsonarismo. E eu acho legítimo apoiar todos os movimentos anti-Bolsonaro. Mas esse grupo em específico só quer aproveitar o corpo, a massa das pessoas anti-Bolsonaro para se autopromoverem. Esse papinho de Reinaldo Azevedo de você é sommelier de protesto? Você vai dizer quem pode ou não ser anti-Bolsonaro? É um papo furado, é parte da desonestidade intelectual que jornalistas como Vera Magalhães, como Marieliz e como Reinaldo Azevedo sempre fizeram quando se trata das críticas que a esquerda ou que o PT fazem a certos movimentos. É uma desonestidade intelectual, ninguém está sendo sommelier de protesto, ninguém está dizendo quem é legítimo ou não ser anti-bolsonarismo. O que a gente está dizendo? O que a gente está dizendo é: não vamos apoiar bolsonaristas arrependidos, entre aspas, mas que votará cegamente no Bolsonaro se for
contra o PT, como eu comentei. A gente não vai apoiar movimentos oportunistas que pode até, sim, legitimamente querer tirar o Bolsonaro, mas que a pauta mais forte é tentar se autopromover ou, no meio da ebulição contra o Bolsonaro, tentar emplacar palavras de ordem anti o PT ou anti a esquerda no geral, como eles sempre fizeram. E não venham com a desonestidade intelectual de que se você não acolher eles votam novamente no Bolsonaro. Papo furado! Porque a gente acolhe o Zé das Couve, a gente acolhe o cidadão comum mal informado que acreditou que o Bolsonaro era antissistema, que acreditava que toda a política como se era corrupta, criminal e que o Bolsonaro ia romper com esse ciclo, com essas mazelas que todos nós conhecemos como funciona da política. Nenhuma dessas pessoas são esculachadas. A gente esculacha gente que era bem informada, gente que sabia o que era o Bolsonaro e votou mesmo assim, porque o ódio à esquerda no geral, mais do que ao antipetismo, faziam eles comprar a ideia do fascismo, seja porque eles eram ingênuos achando que iam conseguir dosar e colocar uma coleira no Bolsonaro, ou seja porque eles não ligam nem se o Bolsonaro desse um golpe, desde que o Bolsonaro fosse neoliberal na economia e impedisse que ideais de esquerda fervilhasse neste país. Se o MBL vota novamente no Bolsonaro, se o Novo vota novamente no Bolsonaro, não é porque a gente não acolheu, ou porque a gente debochou até do anti-bolsonarismo deles. É porque eles são fascistas. Porque afinal de contas, eles precisam o quê? Que a esquerda punhete passe a mão na cabecinha deles e diga: venha, a gente te acolhe como um filho perdido, a volta do filho pródigo. Façam-me o favor. Se esses caras votam no Bolsonaro novamente é porque nunca deixaram de ser fascistas, independente se a esquerda gospe no protesto deles ou não. Temos que juntar forças contra o bolsonarismo. Concordo. Por que eles não apoiaram as outras manifestações que a esquerda proporcionou? Porque Ciro Gomes, que foi nessa, não sequer apoiou a manifestação que teve dos outros movimentos. Porque Ciro Gomes não era bem-vindo? Duvido. Eu não vejo como o PDT ser mal visto no campo da esquerda em geral, porque não foi manifestações pró-PT, foi manifestações de centros sindicais, foi manifestações de grupos de movimentos sociais e sim de partidos à esquerda, como PSOL, PT, PCdoB, PCB, que seja. Então é óbvio que partidos de centro-esquerda como PSB ou PDT eram sim bem-vindas e não seriam hostilizadas como foi os tucanos. E aí eu até concordo que não deveria nem se hostilizar os outros partidos de centro-direita, de direita que seja, que querem ser anti-Bolsonaro. Nisso eu concordo que alguns grupos radicais vacilaram, mas Ciro Gomes sabia que ele seria bem-vindo e eu não me lembro dele fazer convocações ou participar do ato em si. Mas curiosamente ele está participando de quê? Do ato do MBL, que ele mesmo nomeou de protofascismo. Sabe por quê? Porque Ciro Gomes está tentando se apropriar do discurso anti-PT, vai ganhar votos, então está se associando a qualquer um que historicamente, explicitamente é antipetista, mesmo aqueles que ele chama de protofascista, que seja o esboço do bolsonarismo, porque o MBL foi o pré-bolsonarismo deste país. Essa manifestação é uma manifestação picareta, como eu falei. É uma manifestação para tentar dar fôlego para esse movimento merda que é o MBL. MBL deve significar isso: merda Brasilândia livre. E sei lá, eu não vou ficar aqui pensando em trocadilhos com esta sigla. O fato é que esse movimento é oportunista. Esse movimento é daquele bolsonarista arrependido entre aspas, mas que não é contra o bolsonarismo, ele é contra o Bolsonaro. É como a frase da Stormfront na série The Boys: as pessoas adoram o nazismo, só não gostam da palavra. As pessoas como o MBL adoram o bolsonarismo porque eles foram bolsonaristas antes de existir esse termo. Elas só não gostam mais da figura do Bolsonaro porque é uma figura incrivelmente tóxica até para a associação da imagem do MBL. E eu consigo até supor a pauta, até o tipo de crítica que gente como Reinaldo Azevedo, Vera Magalhães e outras jornalistas e jornalistas farão amanhã sobre a flopada do movimento do
MBL contra o Bolsonaro. Eu tenho certeza que eles farão um discurso do sommelier de protesto, da arrogância e soberba do PT, da esquerda, de quem pode ser anti-Bolsonaro ou não, que essa esquerda, que esse PT que não apoiou essa manifestação picareta do MBL, que divide o país, que não cria uma frente ampla contra o Bolsonaro, que a gente vai ser responsável caso o Bolsonaro chegue no segundo turno e blá blá blá. Eles falam esse discurso covarde, essa desonestidade intelectual. Mas eu vou lembrar que até os 47 do segundo tempo tinha camisas do MBL, nem Lula nem Bolsonaro, ou seja, não era anti-Bolsonaro, já era uma pauta assim partidária, já era uma pauta anti uma ideologia que eles não suportam como a esquerda. Ah, eles só estavam falando mal do Lula e não da esquerda no geral. Mas quem é o candidato de esquerda que tem mais chance de ganhar? Ou Lula ou alguém do PT. Então sim, era uma pauta anti-ideologia que esse bando de jornalista covarde que não assume suas ideologias, mas sempre deixa claro nas entrelinhas pelas colunas que escrevem, são sempre contra a esquerda no geral, contra o PT no geral. Eu não vou aqui ficar discutindo, especulando porque são, mas é óbvio que a pauta amanhã de Reinaldo Azevedo vai ser essa. Essa era a pauta de que o PT, a esquerda divide os protestos, deslegitima que só eles sozinhos não vão conseguir derrubar o Bolsonaro. Ninguém está querendo derrubar o Bolsonaro sozinho, só nós estamos querendo dar munição para movimentos picaretas e oportunistas. Especulo que se não fosse o MBL fazendo esse movimento, se fosse talvez o PSDB, e se o PSDB não estivesse com uma pauta anti-PT, mas uma pauta só anti-Bolsonaro, sim, o PSDB, o partido rival histórico do PT, se eles tivessem fazendo a manifestação, convocando a manifestação, era capaz o PT apoiar sim. Aconteceu dessa vez porque a pauta ali era óbvia e oportunista. Porque até o PSDB, que metade do seu partido, mais a metade, vota entusiasmada com todos os projetos fascistas do bolsonarismo, até eles parecem ainda mais democratas, menos tacanho e menos repugnantes, por incrível que pareça, que a turminha do MBL, que a turminha oportunista, que o esboço do bolsonarismo. Então, você já sabe, se amanhã você ver o programa do Reinaldo Azevedo, da Vera Magalhães ou qualquer outro desses jornalistas, até de jornalistas que são bolsomínios arrependidos, começar com um discursinho que as esquerdas, a esquerda intolerante divide os movimentos anti-Bolsonaro, que a gente não consegue criar uma força ampla contra o Bolsonaro, que primeiro a gente se junta tudo anti-Bolsonaro e quando tirar ele, aí a gente vai pro pau e aí cada um defende o seu. Isso tudo é um papo furado, porque quem já começa a proporcionar manifestações cujo nas entrelinhas, fora o Bolsonaro, também tem anti-esquerda, anti-progressismo, anti-PT, são eles. Então eles estão cometendo o crime que o Reinaldo Azevedo acusa o PT ou a esquerda, mas não admite que o MBL faz. Sabe por quê? Porque o Reinaldo Azevedo foi considerado padrinho do MBL. O Reinaldo Azevedo, ele é um cara assim, ele acaba se tornando escravo de quem puxou o saco dele no passado. Ele não consegue criticar explicitamente. Alguns, né? Claro que ele já deve ter feito isso com outros, mas alguns, por exemplo, o MBL que ainda tem um verniz de democrata, mesmo que só convença gente da laia deles, ele não consegue criticar profundamente essas contradições que ele enxerga, por exemplo, as contradições do PT ou da esquerda no geral. Porque eu concordo, tem muita coisa crítica ao PT e às esquerdas no geral, mas essas mesmas coisas que o Reinaldo Azevedo gosta e critica desses movimentos, desses partidos, ele não faz com o MBL, nunca explicitamente. Não adianta ele falar que ele discorda profundamente do MBL para eles serem lavajatistas e blá blá blá, sendo que o MBL mesmo estava ali nos 47 do segundo tempo anti-PT na sua manifestação. E ele, curiosamente, nesta parte, ele apaga a crítica, ele ignora, ele não fala disso. O que ele tem que falar, que ele tem que defender a narrativa, que ele odeia que use a palavra narrativa, mas é isso, é que a esquerda divide as manifestações, a esquerda impede a criação da frente ampla contra o Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganhar, triunfar, é culpa do PT da esquerda que não se junta às outras pessoas, porque é arrogante, porque é soberbo, porque quer ali dotar do cetro que vai definir quem pode ser anti-bolsonarismo ou não. E eu repito para finalizar esse vídeo,
E eu não estou falando aqui em nome de PT ou da outra esquerda, estou falando em nome de mim, que concordo da não participação deste movimento picareta, dessa manifestação oportunista. Ninguém aqui está dizendo quem pode ser anti-Bolsonaro ou não. A gente só está dizendo quem a gente vai apoiar legitimamente nas suas manifestações ou não. E isso não vai dividir a frente ampla. Porque se ninguém deles votar no Bolsonaro, ele não vai ganhar. Não vai forçar essas pessoas a votar no bolsonarismo, como ele diz, que se ninguém se arrepender, esse cara ganha de novo. Porque se eles votarem no Bolsonaro porque foi o PT que cuspiu nas tentativas mequetrefes e manifestações oportunistas deles, é porque eles sempre foram fascistas. Então estava certo o PT e os outros movimentos de esquerda não ter apoiado, mesmo que a gente perca, porque ficou óbvio que esses caras são fascistas. Então é só trocar 6 por meia dúzia. Então não me venha com esse discurso, me venha com essa desculpa. Já fique esperto que as pautas amanhã vão ser centrado a esta argumentação de desonestidade intelectual óbvia e manjada. Você quer fazer uma frente ampla anti-Bolsonaro? Bom, eu já disse aqui no vídeo o que você não deveria estar fazendo. Por exemplo, criticar o Bolsonaro e ao mesmo tempo ficar levantando bandeiras anti o candidato que mais tem chance de ganhar dele. Aliás, tem todas as chances pelo histórico de pesquisa. Ele tá 30, 40 pontos na frente. Seja esperto. Então, vamos realmente todo mundo embarcar numa frente ampla anti-Bolsonaro? Então não vamos cuspir e xingar o cara que você não suporta só porque ele tem mais chances de ganhar do bolsonarismo. Porque se você é realmente democrata, como eu sou, se fosse uma droga de um PSDB da vida ou do Novo, mas que esse cara tivesse um histórico realmente de votação anti-projetos fascistas do Bolsonaro, mesmo que ele votasse nos outros neoliberais e demonstrasse democracia, capacidade de diálogo, eu votaria nesses partidos que eu considero uma merda. Eu votaria com todo prazer num Novo, no PSDB, se eles fossem no mínimo democrata, se o único problema deles fossem políticas econômicas neoliberal, porque é melhor votar num neoliberal do que num fascistoide filho da puta como o Bolsonaro, desculpe o palavrão. Mas não, nem o Novo, nem o MBL, nem a grande parte do PSDB abandona os discursos fascistoide da Bozolândia. Pelo contrário, sempre está votando com esses caras. E se um deles estiver no segundo turno, é trocar 6 por meia dúzia. Então se a gente não vai apoiar os movimentos que eles vão tentar usar para ganhar fôlego e capital político, ora, não é ir contra a democracia não apoiá-los. É ser esperto, porque como eu disse aqui várias vezes, estamos trocando 6 por meia dúzia. Temos que apoiar quem é democrata independente da ideologia. Eu acho que eu acabei divagando demais no fim desse vídeo. Ficou até talvez meio maçante. Se você não desistiu, eu agradeço você imensamente por isso. Eu sou professor de arte, cartunista Raposa, um renomado ninguém. E sabe o que é o ninguém? A manifestação flopada do MBL e de outros oportunistas. Abraço, até mais. E vamos tirar o fascista sem cair na cilada, no conto do vigário desses movimentos picaretas que são iguaizinhos, mas acha que vai nos enganar. Não novamente. Fique esperto. Abraço.